Boa noite, eu sou o Antônio aqui da Tapera, bem-vindas a todos e todas. É um prazer aqui receber o André e todos vocês aqui nessa noite de sexta. Eu deixar o convite para vocês conhecerem as atividades da Tapera. A gente promove muitos lançamentos, debates, cine-debates. É um espaço cultural sem fins lucrativos, é gratuito. Então, fiquem à vontade, a gente tem uma biblioteca boa aí de 3.000 livros, gratuita também. Tem uma livraria também. Enfim, agradecer a presença. Eu vou passar a bola aqui para o Lucas. Bem-vindo mais uma vez aí, e para ele vai fazer as introduções aí. Boa noite, boa noite. Boa noite para o público, boa noite, Ana, Arthur, André. Boa noite, Antônio. Muito bom estar aqui de novo na Tapera, um espaço que é fantástico. Já não é o primeiro evento que eu participo aqui. Deste lado não é o primeiro evento, não é um evento que eu venho assistir, porque aqui, sobretudo, é um espaço de resistência, um espaço de arte, um espaço de resistência. Infelizmente, essas duas coisas estão quase sinônimas, é quase uma redundância falar de arte e falar de resistência. Mas a gente vive tempos tão preocupantes, tempos sombrios, tempos em que faz 1 mês e 13 dias que o assassinato da Marielle não foi esclarecido, faz 2 semanas que o ex-presidente Lula está preso de um processo viciado, um processo parcial, e a gente está buscando meios de se organizar e de resistir também. E aqui na Tapera, aqui na Lavoura, com muita gente, a gente faz literatura e divide literatura com afeto, e que isso também é redundante e é bom que seja assim. Esse livro do André, o segundo livro dele, eu conheço muito bem. É um texto que passou por rodadas de discussão para a feitura dele, tanto o livro dele, quanto o inédito de poemas do Arthur, quanto o meu livro que deve sair no 2º semestre. Foram livros que nós 3 trabalhamos juntos nas últimas 10 semanas do ano passado, e por isso eu me sinto bem à vontade de falar dele, porque... Dá para ouvir também? O pessoal aí de casa está ouvindo também? A gente está ao vivo na transmissão da Tapera. O áudio e o vídeo também vai ficar disponível por um tempo. E eu fiz a orelha desse livro com muito orgulho, porque é um texto muito bom, um texto que eu adorei ter lido, adorei ter dado os meus palpites, meus pitacos e ter ajudado na confecção dele. O que eu posso falar assim de introdutório é que muitos dos temas que estão no livro novo já estavam no primeiro, mas de uma forma muito mais madura, de uma forma muito mais consistente, e isso mostra não só a evolução do André como autor, como uma evolução como leitor também. E isso está muito misturado aqui. A função de leitor e a função de autor se confundem, porque um dos recursos que ele mais se vale para produzir ficção é o plágio. É um plágio intencional, é um plágio que não é copiar sem que o leitor saiba que ele está copiando. É um plágio muito consciente, um plágio muito evidente. E são as referências, como eu falo na orelha, principalmente de Borges, de Lewis Carroll, de alguma coisa mais alternativa chinesa, Jornada para o Oriente. E eu acho que a gente pode começar a conversar um pouco pedindo para que ele explique por que usar o plágio como um recurso. Eu acho que não é uma escolha aleatória, é uma escolha, para mim, é uma escolha muito consciente, em um momento em que o mero deslocamento de texto de um lugar onde não é propriamente literário passa a ter outro significado dentro do livro. Então, se você puder começar explicando para a gente um pouco de como é seu processo de escrita, quais são as fontes de que você bebe, para produzir ficção, sobretudo nesse ponto de vista do plágio. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui vendo vocês, amigos, familiares, mas principalmente leitores. É algo inédito para mim, ter um lançamento com outros autores, outros leitores. Essa é possivelmente a melhor sensação que um escritor pode ter, né? Ter leitores de verdade.
Bom, agradecer a Tapera, eu quero também agradecer na pessoa da Bianca, que tratou comigo desde o começo do ano. Quero agradecer o Antônio, quero agradecer o Marcelo também, que falou comigo por e-mail, quero agradecer o espaço pela oportunidade. Também não é a primeira vez que eu venho aqui, gosto muito do lugar. E a Tapera se apresenta como um local de experimento, que não sabe bem o que é, né? Esse livro tem um pouco disso, ele não sabe exatamente o que ele é. Um experimento, como o Lucas já disse, que se vale muito do plágio. Como que começou, você diz? Então, essa pergunta eu não esperava, a gente não treinou nenhum roteiro aqui, evidentemente, né? Começou porque quando lá para 2010, 2011, quando eu comecei a escrever ficção, eu acreditava que a escrita tinha a ver com um processo de criação de algo original, que tinha a ver com a discussão de temas nunca tratados, a criação de cenários inéditos. Então eu me colocava e refletia e tentava construir grandes histórias. Em alguns momentos de epifania eu falava, putz, cheguei em algo original. Precisava de um pouco de leitura para descobrir que aquele ponto que eu tinha chegado original já tinha sido tratado há 400 anos. Então, precisei também de um pouco de leitura para descobrir que Moisés, veja só, que escreveu o Pentateuco, na verdade, ele é talvez o primeiro plagiador famoso do Ocidente, porque ele fez uma coleção de relatos mesopotâmicos, assírios, se não também cópias literais de passagens da epopeia de Gilgamesh. Então eu pensei, putz, difícil esse negócio de escrever alguma coisa original, né? Será que é possível escrever algo original? Será que isso faz sentido? Será que chegar em lugares que já foram anteriormente descobertos, isso empobrece a literatura, isso empobrece a arte? Hoje eu tenho uma resposta, não sei se eu vou continuar com ela, mas eu tenho uma resposta bastante segura. Se não fosse, não teria escrito esse livro. Que é que não. Que é que não. Antes disso, quando a gente fala de plágio, né, muito se o associa à ideia de uma apropriação indevida. Não raro, até do ponto de vista jurídico. Tive um professor até de direito constitucional que utilizava esse recurso do plágio, mas não do ponto de vista artístico. E seria verdade, mas tem uma partícula aí, um elemento no apropriação indevida que faz com que isso não seja a mesma coisa que plágio. É o indevida. O plágio artístico ele é um plágio devido. Ele é um plágio propositivo, intencional. Ele quer dizer alguma coisa. Bom, essa percepção surgiu tanto pela descoberta, desde o começo, de que era muito difícil, ou se não impossível, chegar em algum lugar que já não tivesse sido descoberto antes. Ancorar, né, o navio numa ilha já descoberta, para fazer uma alusão aqui, uma imagem poética desgastada, para o poeta Arthur Longov. Bom, e foi então que fui me dando conta aos poucos, e principalmente quando eu tive contato com a obra de Borges, que por trás da escrita existia a cena da leitura. Não à toa, o Lucas lembra isso na orelha que ele escreveu para o livro, que Borges, numa entrevista dos anos 60 ou 70, ele dizia que se orgulhava antes dos livros que tinha lido do que daqueles que ele tinha escrito. Isso vindo de um dos maiores autores da América Latina, se não do mundo, né? Isso diz muita coisa. Isso diz muita coisa. Então, quando a gente está falando de plágio aqui, ele é não só um recurso, mas ele também é uma proposta estética. Ele é uma proposta linguística, ele é uma proposta formal. Portanto, o plágio, ele por ser intencional, ele aponta para algum sentido. Que sentido é esse? Bom, já que Borges é o grande pai, vou recorrer a ele. Talvez, para citar só um dos contos dele, mas que talvez seja o principal, mais simbólico desse estado, esse fenômeno da leitura, da escrita enquanto leitura, é o Pierre Menard, autor do Quixote, né, do Ficções, em que o personagem Menard, um personagem fictício, ilusório, ele tem uma proposta que é reescrever alguns capítulos do Quixote de Cervantes. Mas uma reescrita que é palavra por palavra, letra por letra. Ele reescreve 2 capítulos do Quixote que coincidem do ponto de vista formal com aquele texto dito original. E, no entanto, ele diz que o texto dele, Menard, é bem melhor do que o de Cervantes.
por conta do anacronismo. O leitor do século XVII de Cervantes não é o mesmo leitor do século XX. Esse deslocamento, ele acaba com a ideia de um texto fixo. Acaba com a ideia de originalidade, portanto, com a própria ideia de um autor original. Não à toa, a gente diz isso até inconscientemente, que depois que a gente escreve, o livro não é mais nosso, ele é do mundo. Então, mesmo que eu não queira ter projetado alguns sentidos nele, no livro, se os leitores ali identificarem algo, quem sou eu para dizer que eles estão errados? Bom, outro exemplo eu dou. Mais recente, K.B. Wilson, que é um artista de multimídia. O que quer que signifique isso? Tive que pesquisar e estava escrito artista multimídia. Não sei exatamente o que é. Mas ele teve uma proposta ainda um pouco mais insana. Ele pegou um ensaio, ou um conjunto de ensaios bastante famoso da Virginia Woolf, entre nós traduzido como Um Teto Todo Seu, em que ela discute a posição da mulher enquanto produtora de arte. E ele teve a seguinte maravilhosa ideia. Ele rearranjou as quase 37 mil palavras do livro de Virginia Woolf e produziu uma novela, sem tirar nem pôr. Portanto, ele criou de um conjunto de ensaios uma obra de ficção, que não tinha nada a ver com os ensaios dela. Portanto, algo autônomo, um sentido completamente novo. Então, me parece que a função do escritor, mais do que... E eu não tive pretensão de fazer nesse livro, de propor novos mundos, novos conceitos, e chegar a novas ideias, mas talvez ressignificar aquilo que já existe, redescobrir, desvelar o não dito, as entrelinhas que a linguagem esconde a todo momento, as verdades que são encobertas. Vejam como é atual, o encobrimento de verdades. Então, o plágio, mais do que um mero recurso literal e evidente, ele é uma proposta estética, a afirmação de que, para ser um bom escritor, é necessário ser antes um bom leitor. É o que eu faço, por exemplo, num dos contos, que o título é As Avessas, em que o conto inteiro, basicamente, é um plágio literal do 5º capítulo de Alice no País do Espelho, do Lewis Carroll. E assim, sem nenhum ensaio, eu passo. Eu vou tomar a liberdade, então, de ler esse conto, algo que não estava combinado, algo meio Big Brother, que a gente fez de conta que não tem roteiro, mas que existe algo por trás. E, para exemplificar essa questão da cópia integral do capítulo, mas de uma forma um pouco específica e que dá vontade de rir antes de começar a ler. Páginas 110 e 111. Eu vou pular a epígrafe por uma razão até por saber que essa epígrafe talvez não tenha a ver com esse conto, porque a gente vai falar disso mais tarde, provavelmente, mas as epígrafes estão embaralhadas. Isso é uma pista para vocês entenderem um pouco o que está por trás do livro. As avessas. Minha mãe pediu que eu fosse a quitanda comprar não me lembro o quê. Lá chegando, estava mudado o lugar. Era uma lojinha escura e vazia. Do outro lado do balcão, diante de mim, estava o vendedor. Tinha a cabeleira loira e encaracolada e sentava numa poltrona tocando algumas notas de violão. E, vez por outra, parando para me olhar através de um par de óculos escuros. Chegando de perto, eu reconheci. Era o cantor brega Ovelha. Como for acabar quitandeiro, eu não fazia ideia. Apesar de pequena e escura, a loja parecia cheia de todo tipo de produto, mas cada vez que eu fixava os olhos em alguma prateleira para distinguir o que havia nela, ela estava vazia, enquanto os demais estavam abarrotados. O trem aqui é doido, disse Ovelha. Ele explicou que os produtos daquela loja tinham mania de fugir. O vendedor então tocou um acorde, cantou um verso e seu timbre sugeriu muito uma galinha. Ovos. Vim comprar ovos, pensei. 1 é 5, 2 é 2, disse Ovelha. Tem certeza? Ou se tenho, mas se comprar 2, tem que comer os 2 aqui na minha frente. Nesse caso, eu vou levar um só. E eu disse, esticando uma nota de 5 reais. E tem outro negócio, garoto, disse ele. Eu não fico pegando nas coisas dos outros. Você mesmo pode pegar seu ovo, e apontou para um ovo no fundo da loja. Girei e comecei a andar, mas quanto mais eu andava na direção do ovo, mais longe ele parecia ficar.
até que, quando olhava para trás, já não via vendedor ou a loja. O ovo foi ficando cada vez maior, até que eu cheguei junto a ele e parei. De algum modo, eu me recordava daquilo e sabia que aquele ovo, eu sabia o que aconteceria. Ou melhor, eu achava que sabia. Quando lhe dei uma pancadinha para chamar a atenção, esperando que se virasse até mim, o ovo se rachou. E outras rachaduras surgiram, e assim até que ele todo parecia um mosaico e se partisse. Não tive o impulso de saltar para trás, mas como nada escorreu no ovo, isso não foi um problema. Quer dizer, não foi clara e gema que escorreram, mas alguma coisa saiu do ovo. Parecia areia. Foi arrancando as cascas e cada vez mais areia foi saindo, até que eu me vi num deserto enorme. Se antes já não havia mais vendedor e loja, agora não havia nem ovo, só areia. Me vi sem saída. Relanceando a vista pelo entorno, achei enterrado pela metade um remo de madeira. Tomei-o e, com sua pá, desenhei o ovo, meu último registro. Mas, com uma pontada, dei-me conta, não era ovo, o que queria minha mãe era couve. Combalido, olhei uma última vez para o desenho no ovo de areia e depois apaguei com o meu pé nu. Raduan Assari, com esse pé nu, né? Então, este é um conto que, como o André já disse, ele é praticamente um plágio inteiro de um capítulo de Alice no País do Espelho. E isso, apesar dele ter contado a mesma história de quando ela encontra o Humpty Dumpty, é isso que me chama? Humpty Dumpty, e que tem um formato de ovo, ele não tem, pelo menos na minha percepção, uma ambientação Lewis Carroll. Mas eu sei que tem, nesse livro, um conto que é totalmente carrolliano. É um conto que acho que a Ana vai ler, né? Um café, que ele mostra um recurso além do plágio, que é um recurso de emulação de ambiente. É um recurso... Você quer falar um pouco disso também? Depois que ela lê? Então tá. Que é um recurso que pode não ser uma cópia exata, mas pelo menos ele está, entre aspas, imitando a forma como o autor diz para criar uma ambientação com uma finalidade específica, que isso mais para frente a gente fala. Então acho que a Ana pode ler um café. Você tem microfone aí? Tá ligado? Oi. Maravilha. Então a Ana vai ler um café. Boa noite. Meu nome é Ana Brandão. Estou muito feliz de estar aqui com meus 3 colegas da revista Lavoura, que eu imagino que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, é para vocês conhecerem. E, enfim. Antes de começar a ler, eu só queria avisar que esse é um conto que está na página 59, para quem quiser abrir. E ele começa com um diálogo, mas eu sou só uma, então é isto, né? Vocês vão entender que é um diálogo. 59. Se eu ficar triste, se eu dobrar seu livro. Posso dobrar seu livro? Então é isso. Esse chama Um Café. Senhora, faz literalmente 10 minutos que pedi um café. Temporalmente, você quer dizer. Bela sacada, mas realmente eu queria meu café. É o que eu estou tentando te explicar, menina. Faz temporalmente 10 minutos que você pediu seu café, mas aqui não trabalhamos com essa grandeza. Que grandeza? O tempo? Na verdade, trabalhamos com tempo, mas não com esse de se contar em minutos, horas. Trabalhamos com outro tipo de tempo. Que tipo de tempo? O tempo, com um T maiúsculo. Que seja, senhora, mas maiúsculo ou minúsculo eu não quero gastar mais qualquer tempo. Menina, se você conhecesse o tempo tão bem quanto eu conheço, não falaria em gastá-lo como se ele fosse uma coisa. Ele é alguém. O tempo é alguém. Sim, e se chama Carlota. Carlota. Isso, Carlota, a dona da cafeteria. Entendi. Então a Carlota usa um relógio quebrado, é isso. Ih, não, menina, relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia. Mas já te disse que aqui não trabalhamos com isso de hora nem de dia. Sei. Então ela marca o tempo num cronômetro viciado. Cronômetro, Ave, aqui essa palavra é tabu, menina. Você está de gozação, aparentemente.
Aparentemente, mas não realmente. E, sinceramente, eu estou começando a perder a paciência, senhora. Ave, por que essa coisa de perder a paciência? Porque nada disso faz sentido, caramba. Faz anos que venho aqui e nunca ninguém veio com esse papo. Faz anos, você disse. Ou seja, vejo aí que você continua a pressupor um tempo com o qual não trabalhamos, menina. Senhora, por favor, do que você está falando? Estou falando que quando você diz que alguma coisa faz anos, você acha que é possível medir as experiências da vida como quem estica uma corda entre duas árvores. Porque é assim que a vida funciona, senhora. A gente nasce, cresce e morre. Será que a vida é tão simples assim? Ai, senhora, olha, não é à toa que meus pais, avós e bisavós um dia foram bebês, muito antes de eu ter nascido, sabe? Aí está o obstáculo, menina. Que obstáculo? Essa é a história que contam desde que a gente nasce, mas ela não é a história, com H maiúsculo. Senhora, assim, eu vou ser direta. Eu não tenho mais tempo mesmo, seja da Carlota ou do resto da humanidade. É claro que tem, menina. Há quanto, digamos, tempo acha que estamos conversando? Tempo suficiente para me atrasar por estágio. Estágio é problema, menina. Senhora, eu quero meu café, agora. Mas você está com seu café agora? Ou quer ainda outro, além do que está tomando? É uma cafeteria no centro da cidade. Vazia. Os tons fortes do marrom ambiente de sempre estão mais puxados para o pastel. As mesas e cadeiras, à exceção de um conjunto, substituídas por centenas de sacas. O aroma clorogênico fundindo-se à atmosfera enquanto os finos lábios de Joyce abordam a porcelana, o vapor tórrido umedecendo a ponta do seu nariz. Ela e o café. É um café todo seu. Joyce traga um gole. É o melhor café que já provou em sua vida. Um café que é o melhor café que se prova a qualquer momento. No sigilo de sua contemplação papilar, apenas o gorgolejo da sua fervura aflita. Ela sente o líquido quente irrigar-lhe a garganta para repousar com ímpeto em seu estômago. Mas não é o suficiente. O encontro físico não é o bastante. Não elucida seus mistérios, os dela e os do café. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. O empenho de duas compreensões. Não há outras pessoas ali a tomar seus cafés, o que faria de sua ação um simples jogo leviano de beber. O café é pequeno e quente, mas causa na gente efeitos tantos que de sua pequenez se faz sua grandeza, e de nossa suscetibilidade, nossa exiguidade. Pois é em sua pequenez que borbulham os impulsos necessários à euforia e à atenção, tão benquistas por nossa exiguidade. O café é vasto e conhece a si mesmo, e por isso tem mérito as palavras de Joyce, James, não ela. Não se conhecer é um ato de coragem. O horizonte da substância se dissolve no preto do café dentro da xícara e Joyce, cheia de coragem, se levanta. Sobe na cadeira, tirando um mapa do âmbito, prende sacas e começa a se despir. O terninho cinza forrado com recortes manga longa, a camisa branca de algodão, o sutiã de renda, a calça social, a calcinha e, finalmente, o escarpão salto fino. Que alívio. Da cadeira, salta à mesa. Mergulha os 2 pés na xícara fumegante e agacha-se no líquido lentamente até manter apenas a cabeça para fora. Ela está eufórica e alerta, mas fecha os olhos e submerge. O mundo é um café, e ela nada livremente pela bebida, deslocando braços e pernas, perfazendo círculos que acompanham a curvatura da porcelana. A cada movimento a sua coragem aumenta, e mais, e mais, e mais. E o seu movimento é uma espiral, e ela mesma, e é o café, e é o mundo, o café, um café só seu. Visto de fora, o café dentro da xícara sobre a mesa da cafeteria oscila, hesita, dança, escapa-lhe uma gota. Essa gota de atenção, essa gota de euforia é o café, e é ela. Essa gota que é o mundo desliza pela porcelana, atingindo-a com um rastro só seu, para, ao fim, morrer num pires branco, expandindo-se instantaneamente, à razão de uma pequena mancha. Essa mancha reflete uma jovem, e seu reflexo é um convite, e o guardanapo é um convidado. O guardanapo que Joyce tem à sua mão e usa para sugar a mancha no pires e limpar os lábios depois do último gole. Conferindo as horas no celular, com o olhar ela procura a garçonete e a cena mímica dos devedores. Só o café mesmo, menina. Sim, vou pagar no cartão, por favor. Esse fica por conta da casa. Imagina, eu faço questão. Vai, menina, larga disso. Só a maquininha do caixa está funcionando. Olha o tamanho da fila para só um café.
Ah, então eu pago em dinheiro, mas só tenho uma nota de 50, tudo bem? Ave, menina, aqui não trabalhamos com essa grandeza. Dinheiro? Não, com nota de 50, né? Quer fuder meu troco? Joyce ri. É muito louco, como ouvindo a Ana, que tem uma leitura muito boa, o texto fica melhor ainda. E botando reparo, a gente vai achando outros plágios no meio. Eu não tinha reparado, quando eu tinha lido, quando a gente tinha feito, essa construção, o café o, que para mim é Guimarães Rosa, o homem o, né? Tá, maravilha, eu estou afiado. E... Não é? Eu confesso que essa parte não foi ensaiada, eu não lembrava mesmo. E então, eu acho que esse texto ele pode ser muito bem dividido em duas partes, uma parte que é totalmente chapeleiro maluco e outra parte que talvez seja a Alice mergulhando, uma coisa que são duas coisas que não são cópias iguais, exatamente a mesma coisa, mas é totalmente o ambiente de Alice no País das Maravilhas, mais do que o espelho, bem Alice no País das Maravilhas. E como antes de passar a bola para a Ana, eu tinha falado que é um recurso, eu queria ouvir você falando um pouco desse segundo recurso, essa criação de ambientação baseado em autores que são sua referência. A emulação, ou pastiche, como se diz, né, é um outro recurso do qual eu lanço mão em diversos contos, e eu diria que ele é mais arriscado do que o plágio. O plágio, por ser uma cópia literal, sempre lembrando que a gente está falando do plágio artístico, ele está gritando no texto. Existe uma placa ali dizendo, olha, isso aqui é de outra pessoa. Eu, evidentemente, não tive a pretensão de fingir que as palavras das minhas referências, Borges, Virginia Woolf, Shakespeare, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, eram minhas, né? O bom leitor vai identificar que ali existe alguma coisa estranha. Não dá para eu fingir que eu sou Guimarães. O pastiche e a emulação, no entanto, eles têm um risco bastante relevante. Como eles se fundamentam numa sugestão técnica, estilística, temática, muitas vezes, a gente está, na verdade, quase que um modo fazendo ali uma ode aos autores que a gente referencia e reverencia também. Só que corre-se o risco de parecer que o autor ele está querendo não simplesmente imitar essas referências por conta de um projeto estético, mas porque ele, de um modo tácito, está afirmando que domina as técnicas que aqueles autores construíram. Não à toa é muito do que a gente vê, né? Literatura brasileira contemporânea muitas vezes quer fingir que é o novo, né, Guimarães, a nova Clarice Lispector, e não funciona, porque a emulação ela deve servir como um recurso, como ele diz, de ambientação, mas não como um recurso que pressupõe algum domínio sobre um conjunto de técnicas. Não, é uma forma de sugestão, quase que uma lembrança quimérica do que são as nossas referências e de que modo que elas funcionam durante o processo criativo. Isso me lembra um pouco na Piauí, do mês retrasado, o Michel Laube falando dos concursos literários, como é que funciona a questão de jurado. Ele fala que é muito diferente concursos de originais para concursos de livros publicados. E nos concursos de originais, um dos critérios mais evidentes que ele usa para limar aquilo que não vai para frente são aqueles que tentam imitar de uma forma rasa um sertanegismo a Guimarães Rosa que fica totalmente inverossímil, ou aquela psicologia interior da Clarice, ou uma violência urbana Rubem Fonseca. Ele falou que esses três são os mais imitados e dá para ver na cara que o cara está querendo imitar de uma forma totalmente desgastada, como se fosse a fórmula para aprender a escrever bem, sem de fato dominar a linguagem, o que de fato não ocorre aqui. E, por enquanto, a gente está falando de questões formais, assim, de recursos que você se vale com um determinado objetivo, mas a gente não está falando desses objetivos. A gente sabe que cada conto, na verdade, são 2 contos. Isso é uma das lições fundamentais de Piglia. Você
leva isso além nesse livro, porque atrás de cada conto tem um conto e há uma forma de você encontrar um terceiro conto, que é a história por trás de todos os livros. Na orelha que eu escrevi, eu falei que esse livro não é um só, são vários. Se vocês olharem no sumário, tem livro 1, livro 2, livro 3. Mas vai além disso. Existe por trás de cada desses livros e por trás de um livro unidade física aqui, uma história escondida. A gente sabe qual é ela, o leitor tem esse desafio de encontrar essa história que acaba sendo a união de todos esses contos, e eu acho que talvez você possa falar um pouco para a gente o que você quer revelar, o que você quer dar de dica, o que você quer ajudar o pobre leitor que sozinho não vai encontrar o que está por trás disso. Legal. O que eu vou falar agora vai conversar um pouco com o meu primeiro comentário, né? E que não existe epifania que leve a nenhum lugar desconhecido, porque os lugares, de algum modo, eles já estão conhecidos nas dobras da linguagem. Mas foi um processo bastante estudioso da escrita desse livro. Foi bastante estudioso. Eu queria poder dizer que, nossa, tive grandes inspirações, mas inspiração é o domínio da autoajuda, e eu tenho a pretensão de escrever literatura. Eu acredito que o domínio da linguagem e da técnica, né? A inspiração não resiste a 2 minutos de técnica. É duro um pouco dizer isso, né? Mas é um momento também para afirmar. E eu tentei, de um ponto de vista assim, estudioso, mesmo reflexivo, me basear nas teses sobre o conto de Ricardo Pilha. Quando escrevi o livro, ele ainda era vivo. Veio a falecer durante, né, a escrita desse livro. Eu tento homenagear num dos contos, o que é quase que uma arrogância, tentar homenagear Pilha aos 26 anos, mas... e ele traz uma série de teses sobre o que seria o conto. A primeira tese, né, ele faz uma referência a Chekhov, a pronúncia, vocês me perdoem. Chekhov. O Lungov, de origem russa, portanto, ele aproveitou esse momento aí para ficar bem no ao vivo. Mas vamos lá. E segundo Chekhov, a fórmula clássica do conto ele tenta condensar numa pequena história, uma anedota, que é: um homem em Monte Carlo vai a um cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, suicida-se. Diz ele, e repete Pilha, que essa é a fórmula clássica do conto. Esse paradoxo criado entre uma história, né, futura e não escrita. Eu, de algum modo, tentei, mais do que replicar isso, construir todos os contos desse livro a essa razão. Isto é, cada um dos 30 contos que fazem parte do livro, eles contam 2 histórias. Existe uma história superficial, que tem a ver com até o entretenimento direto, uma experiência imediata, quase consumerista até, para um leitor desocupado no sentido de quem só busca uma realização ali momentânea. Mas esses contos também contam uma segunda história. Essa segunda história é a que deve ser lida pelo leitor mais perquiridor, aquele quase investigativo. Essa, sim, a única pretensão do livro foi construir toda uma lógica, e a lógica é uma palavra ruim, porque o pessoal pensa em matemática, mas toda uma forma de ser em que as segundas histórias, a história 2 de cada um dos contos, reunidas, coletadas, sirvam para a construção de um labirinto, de um emaranhado, de um enredo, e que o leitor aí, investigativo pode puxar um dos fios para revelar aí uma terceira história, portanto, uma nova camada que se revela como o próprio livro. Eu queria que este livro tivesse orelhas, quase errei o nome do meu próprio livro, mas é esse. Então a ideia foi não só, de algum modo, não deixa de ser um esforço laudatório dos grandes contistas. Eu tive que estudar muito, assim, realmente. Borges, Cortázar, vai me faltar nome agora pelo momento, né? Mas Clarice, Guimarães, Edgar Allan Poe, né? Estou esperando Catherine Mansfield, né? Grandes contistas, para tentar identificar princípios
recursos comuns, do ponto de vista estrutural, linguístico, nessas histórias, e o modo como que cada um desses autores conta essa segunda história. Algum deles, como Poe, anuncia que vai ter uma segunda história. Outros, como Hemingway, por exemplo, não anuncia, deixa isso suspenso. O iceberg do Hemingway. A teoria do iceberg de Hemingway. Então a minha ideia foi trabalhar assim, do ponto de vista técnico, isso, tentar dominar dentro das limitações possíveis essa técnica, para poder construir aí uma rede, toda uma teia em que seja possível extrair, né, desemaranhar. Portanto, para brincar com Borges ainda, pensando num jardim de veredas que se bifurcam, encontrar o átrio central em que está a resposta do livro. Porque o livro, talvez inconscientemente, ele procura algo, ele tenta chegar em algum lugar. Ainda copiando Borges, as ruínas circulares que parecem uma cebola, né? Parecem uma cebola de um conto que parece que não fala de nada. Então, o problema desse tipo de escrita foi que alguns dos contos desse livro, eles parecem que não falam sobre porra nenhuma. Principalmente aqueles que têm um tom descritivo, enciclopédico. Você lê e tem a sensação de, mas que porcaria que está acontecendo aqui. Isso funciona para o livro? Geralmente, por conta de uma leitura rápida, apressada, a gente só lê a primeira história do conto, a superfície. A ideia aqui é conseguir identificar a segunda história, mesmo nesses contos que parece que não falam porra nenhuma, a gente pode ter algumas dicas aí para chegar na terceira história. Como, por exemplo, Geomorfologia da Depressão? É um ótimo exemplo, é um ótimo exemplo. Casualmente escolhido. Casualmente escolhido. Alguém quer ler esse conto? Você quer ler? Então pode ler, por favor. Boa noite a todos e a todas. Queria primeiro agradecer ao Balbo por me chamar. Se ele não me chamasse, eu ficaria bem puto. Agradecer também ao pessoal da Tapera por organizar isso aqui. Eu sou um frequentador assíduo. Primeira vez que eu estou desse lado de um evento e apenas gratidão por isso. O conto que a gente selecionou, obviamente que não é ao acaso, é muito representativo do que a gente está discutindo aqui. O tipo de conto que o Balbo escreve exige um leitor disciplinado, um leitor exigente e um leitor afinado com o que ele quer fazer. Leitor desse tipo que eu falhei algumas vezes em ser. A gente já falou aqui que o estado final desse livro é fruto de uma troca de figurinhas intensas que a gente teve nos últimos 10 semanas do ano passado, cada um com um livro, e de discussões dos textos linha por linha. Me lembro de uma ocasião em que eu fiz um comentário num conto e eu falei, essa parte tá brega, essa inversão é ruim, eu não estou gostando de ler isso, tá travado, e eu recebi uma resposta de, cara, isso aqui é cópia linha por linha de um conto do Edgar Allan Poe. No que eu tive vontade de enterrar minha cabeça no chão, pedir para sair e falar que eu não tinha capacidade de ler os contos dele. Às vezes a gente é afinado, às vezes não. O Verzola mesmo acabou de mostrar. Ele acabou de descobrir uma referência que nós não tínhamos pego na primeira vez. E esse é o ponto. Ler o Balbo é se tornar um leitor melhor. Os contos do Balbo são um desafio aos leitores para que eles descubram cada vez mais camadas mais significativas dentro de um universo que é limitado, o da linguagem e o do conto. O Balbo mesmo falou agora, é um livro estudado. Nessa bolha artística que a gente vive, estudado muitas vezes é um termo pejorativo para uma pessoa que precisou usar de artifícios já existentes para escrever um livro. Mas Hilda Hilst já falava, qualquer cretino pode ser espontâneo. O que leva a trabalho é estudo. O leitor dos contos do Balbo vai precisar estudar o livro dele para começar a arranhar a superfície do que está lá. E é por isso que a gente escolheu esse conto. A gente vai ler o Geomorfologia da Depressão, está na página 45, e o conto tem um parágrafo. Aparentemente não diz nada, mas pela conversa que a gente teve aqui, eu sei que todo mundo vai duvidar dessa conclusão inicial. Eu vou ler a epígrafe a pedido do autor. A epígrafe é de Heidegger. Hermes é o mensageiro dos deuses. Ele traz a mensagem do destino. A hermenêutica é a explanação que anuncia, na medida em que pode escutar uma mensagem. Essa explanação torna-se interpretação daquilo que já foi dito por meio dos poetas, que são, eles mesmos, mensageiros dos deuses. Geomorfologia da depressão. De um modo geral, as depressões apresentam uma característica genética comum. Foram geradas por processos erosivos,
com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. A alternância das fases erosivas dos períodos secos com as de meteorização química e erosão linear dos períodos úmidos esculpiram as depressões periféricas, as marginais e as monoclinais, que aparecem circundando as bordas das bacias e se interpondo entre estas e os maciços antigos do cristalino. O conceito descrito guarda identidade com uma das propriedades das cebolas. Possui diversas camadas, mas as mãos apressadas debulharão apenas a primeira. Para apurar a perspectiva, recomenda-se processos erosivos com grande atuação nas bordas. Bem, não diz porra nenhuma mesmo esse conto, né? Pois é. E, sei lá, você pode dar uma dica para a gente, qual é a função desse conto específico na obra, se ele ajuda no mapa de contos a gente achar a história que está por trás. Eu acho que assim você pode, inclusive, já a gente partir para um arremate desse papo e concluir o que ele tem como papel dentro do livro e como o leitor pode chegar nesse final. Então, esse conto, ele é quase que um verbete, né, enciclopédico sobre o processo de construção geográfica das depressões. Portanto, realmente, parece que ele não diz porcaria nenhuma, além desse processo. Já que você colocou da forma como dica, e não cabe, acho que ao autor, ao escritor, dizer o que acha que fez ali, os sentidos estão colocados, a linguagem tem essa particularidade, né? Mas existe uma epígrafe, né? Olha aí, ó. Existe um epílogo no livro, nas últimas páginas, portanto, né? E esse conto ele está diretamente ligado a esse epílogo. O epílogo fala sobre as cebolas, esse conto fala sobre cebola. Cebola é uma imagem que vai aparecer diversas vezes no livro, né? O que leva a pensar até de que raios que esse livro está falando. Mas a estrutura circular da cebola é algo importante e dá para dizer assim, que o leitor que entender o significado da cebola e a sua circularidade talvez consiga perceber que existe polissemia em algumas escolhas vocabulares intencionais e que apontam para uma resposta até sobre qual que é o projeto do livro. Quem que vai fazer o encerramento? Acho que você pode encerrar. Eu só tenho que agradecer de estar participando de mais um passo nessa construção do livro. Foi uma honra ter participado da leitura dele, no que foi se transformando ele como um projeto, se concretizando, e agora a gente lançando ele é o final desse ciclo, na verdade, talvez o começo de um novo, de divulgação, de crítica. A gente espera muitos leitores e que os leitores estejam atentos a ele, mas o que eu tinha que falar é que muito obrigado por me deixar fazer parte de tudo isso, dessa construção. E meus parabéns, porque o livro ficou lindo, o livro está muito bom e eu espero que todo mundo goste dele. Então, acho que agora você pode encerrar da forma como você achar que lhe convém. Bom, eu vou novamente agradecer a Tapera. É uma grande honra, não no sentido desgastado, é realmente uma grande honra fazer parte deste lado também, dessa casa, né? Estive do outro vendo gente como o Tarso de Mello, Ricardo Aleixo, Ana Rushi, todos grandes referências contemporâneas para mim. Então é um grande prazer poder me ver agora desse lado. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, amigos, familiares, leitores. Espero que todos sejam leitores desse livro. Espero que, de algum modo, não que essa conversa tenha despertado grandes sensações, mas que vocês tenham ficado, pelo menos, curiosos para entender o que é essa doideira toda. Tem o pessoal do futebol que veio me... Eu tenho que agradecer assim abertamente ao pessoal do futebol que veio. Está aí uma coisa inesperada. Essa imbricação de linguagens, né? O futebol é a literatura, quem diria. Mas agradecer a todos vocês e quero agradecer agora também ao Lucas Verzola, não pela mediação apenas de hoje, mas pela leitura atenta, né? Por todo esse caminho que a gente está fazendo. Né? Quase ninguém sabe, mas eu só estou aqui hoje porque um dia, quando ainda estava na faculdade de Direito,
Eu falei, pô, tem um cara lá que fazia parte da Academia de Letras e tal, que ele publicou um livro, né? Vou falar com ele para ver qual que é essa história aí. Mandei um inbox como quem não queria nada. Somos parceiros editores hoje de uma revista, quem diria? Né? Então, essa foi uma das grandes conquistas aí da faculdade. Agradecer o Arthur Lungov pela leitura também desse livro, pela participação, pela amizade. Não sabia que literatura dava para fazer amizade também. Dá, mas... né? Exato. Mas foi excelente. Agradecer a Ana também pela parceria. Os 4 que estão aqui são os editores da revista Lavoura, né? Nossa edição deve sair agora, em breve está saindo. A gente espera que vocês leiam, que vocês gostem. Temos autores aqui presentes, inclusive. Temos a Carla Bessa, o Caio Augusto. Esperamos, se eu perdi alguém aqui que veio, vocês me desculpem. Mas agradecer a todos vocês. Tenho que agradecer também a minha editora, a 8,5, a pessoa da Flávia Iriarte, do Roberto Pedretti, da Bianca também, que não é a Bianca da Tapera, outra Bianca, que fez a revisão, o projeto da capa. Agradecer a todos vocês. Obrigado aí pela presença. Acho que podemos ir encerrando. O bar aqui vai ficar aberto, Antônio? Vai ficar aberto. Então, é isso, gente. Brigadão mesmo.